Eu sou Pedro Henrique dos Santos Siqueira, sou aluno do terceiro ano em Técnico em Agropecuária e estou aqui para falar um pouquinho sobre poder, Estado, política e governo. Vamos começar pelo poder, né? Que no caso, o poder é a capacidade de um ser humano exercer algo sobre o outro, que é praticamente muito utilizado, né? Pode ser em um determinado indivíduo ou em grupo. Vamos usar um exemplo. Seu pai ou sua mãe, que acontece muito, te pedir, né? Menino, vai lavar a vasilha. O que ele está fazendo? Ele vai estar exercendo um poder sobre mim, né? Outro exemplo que muito acontece também qualquer um, pode ser outras pessoas estiverem andando na rua normal, tranquilo, com o celular na mão. O que acontece? Passa uma pessoa e me roubar. Aí, essa pessoa que está me roubando, ela exerce uma força em mim. Qual que é a força? O que ele vai exercer em mim? A força. No caso, ele vai falar, me passa o celular. O que ele vai estar fazendo? Vai estar exercendo um poder em mim. O que eu vou fazer? Entregar o celular para ele. Por quê? Porque ele pediu. No caso, não pediu. Ele me forçou a dar o celular para ele. E, mais para frente, essa pessoa que me roubou, a polícia pega ele. E vai exercer uma força nele. Qual a força que a polícia vai exercer na pessoa que me roubou? Vai prender ele? Por quê? Porque ela pode. E no caso, ela vai estar exercendo a força de prisão nele. Isso, no caso, é o poder. E o poder pode ser, né? Tem um poder político, poder democrático. E a próxima é a política. Que para mim a política tem a ver com o poder. Por exemplo, de política. Estou na escola, tem algo que está incomodando. Por exemplo, um professor. E esse professor só não está me incomodando em particularmente. Está incomodando eu, meus amigos, em conjunto, de classe. O que vamos fazer? Vamos na autoridade maior. No caso, né, o gestor. Vamos chegar na gestão e falar, esse professor não está, né, dando conta, a gente não está entendendo o que está falando, não explica direito as coisas. Isso que a gente vai estar fazendo é uma política. O que a gente vai tentar fazer, no caso que a política é tentar resolver alguma coisa. Eu e meus amigos em sociedade vamos fazer uma política, que essa política vai ser tentar resolver com esse professor que a gente não está entendendo. Isso que a gente vai tentar fazer. Outro exemplo é um político falar que não concorda com a política. Se um político fala isso é porque ele não dá conta de resolver aquele determinado problema. Porque a função do político é essa. É você resolver o determinado problema. Igual vemos quando vai ter eleição, políticos na televisão falando, vamos resolver isso, aquele assado. E é o que eles tentam, é a profissão deles, tentar resolver. Apesar que muitos, né, não resolvem. Já na parte do Estado, o Estado é praticamente tudo aquilo que regula a nossa vida pública. O Estado praticamente está em tudo. Tudo que você imagina que a gente vai fazer, o Estado está no meio. Por exemplo, estamos indo no shopping, no supermercado, andar de ônibus. E geralmente encontramos, né, aquelas plaquinhas de gestantes, idosos geralmente, e deficientes. Quem fornece aquelas plaquinhas e essas ordens é o Estado. Qual que é a função das plaquinhas? É um determinado no busão, no ônibus, por exemplo. Se estivermos sentados naquela plaquinha, que estiver idoso ou gestante ou deficiente, e chegar um idoso, a gente vai ter que dar lugar para ele. Por quê? Porque o Estado criou isso. O Estado ordena que aquele lugar é específico para certa pessoa.
quando chegamos no shopping para estacionar o carro, não tem lugar. Geralmente muitas pessoas colocam, né, o carro no lugar da vaga do deficiente, do idoso, da gestante. Isso, no caso, é proibido. Nós, pessoas físicas, no caso, não podemos fazer isso. Por quê? Porque o Estado ordenou que aquele determinado lugar permanece a essa determinada pessoa, no caso das plaquinhas. Outro exemplo muito importante que podemos usar. Vemos muitas vezes na televisão, né, tumultos de manifestações, brigas decorrente dessas manifestações. E o que o Estado vai fazer para acabar com essas brigas? Ele vai chamar a força, que no caso vai ser a polícia. O Estado sim pode pode organizar um grupo de força, que no caso vai ser a polícia, para acabar com esse, como é que fala? Com esse determinado local de briga, de tumulto. Agora se eu, no caso eu, em particularmente, formar uma gangue, para formar um grupo de força, pode ser só um grupo de força. Isso eu não vou poder fazer. Quem vai poder fazer isso, formar um grupo de força, no caso usar a polícia, a força maior para intervir num determinado motivo de briga, tumulto, vai ser o Estado. Porque ele é que manda em tudo, a gente só obedece. Então, né, esse é o papel do Estado. O Estado, então, é o que manda. Para mim, na minha opinião, ele é o que manda em tudo. Ele intervém nas escolas, na força, na justiça, e quando precisarmos é isso que tem que fazer, é o Estado. O Estado mandou, a pessoa física, né, obedeceu. E sempre foi assim. Temos que cumprir com a democracia, o Estado, né? Já o governo, né? O governo, então, é o que exerce o poder político. É um conjunto de pessoas, né, que exercem o poder político. Que no caso, por exemplo, vamos citar quando começou, né, a terrível da pandemia. Cada estado tem um governador. No caso, o governador é o que governa. Ele é o que manda. Ele, para mim, é melhor que o Estado, né? Quando começou a pandemia, o que os governadores de todos os estados fizeram? No sendo do Goiás, de São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, eles decretaram o lockdown. Com o decreto deles, tudo fechou. Nada abriu, nada. No estado todo, escola fechou, shopping fechou, supermercado teve, se eu não me engano, foi só uma porcentagem, né, da população que podia usar. O decreto deles foram, né, fechar tudo. Mas o que um governo não pode fazer, um governo não pode intervir em outro governo, no caso em outro estado. Um determinado governo só pode intervir em um determinado governo. No caso, em Goiás, vamos usar de exemplo Goiás. O governador vai falar, não, vamos reabrir as escolas. Se o governador fala que vai reabrir as escolas que vão abrir vai ser só do determinado estado, que no caso, Goiás. Ele não pode intervir, tipo, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, na Bahia do Espírito Santo. Ele só vai intervir, né, no estado de Goiás. Isso é o papel do governo. São governantes que governam, né, o nosso estado. No caso, eles falam e nós, pessoas físicas, né, obedecemos. Então, é isso. Eu tentei dar uma explicada, uma resumida no poder, política, Estado e governo. Então, é isso.